Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Continuando a nossa Lécio Divina e continuando no livro de Lucas, vamos hoje mais uma vez buscar a intimidade com Deus através do Evangelho de Lucas e no capítulo 6, quando Jesus, de forma bem interessante, vai falar das recompensas, do que é que vale a pena a gente fazer e o que nós devemos esperar diante das nossas ações. As recompensas que nós devemos esperar. Vamos acompanhar para que o nosso viver, o nosso caminhar se molde ao querer de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Vamos iniciar a nossa Lécio Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede em nosso favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Eu me chamo Flávio, participo do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, sirvo no Ministério de Formação. E na noite de hoje, para mim, eu estou gravando à noite, foi o tempo que eu tenho nessa vida tão corrida, mas que a gente não pode deixar de lado o serviço para com o Senhor. Nessa noite, no dia de hoje, eu venho partilhar com vocês acerca dessa palavra do Evangelho de Lucas. Na minha Bíblia, aqui na tradução Jerusalém, ela tem o seguinte título: O amor aos inimigos. É um título meio chocante, À primeira vista a gente se choca, a gente acha estranho, a gente acha difícil, muitas vezes para algumas pessoas até impossível. Mas é algo necessário. É algo que, com o passar do texto que nós vamos acompanhar, nós vamos perceber que não só necessário como obrigatório. É algo que Jesus ele vem nos falar e nos dá como direcionamento, como missão, como obrigação. Vamos iniciar a leitura. Eu, porém, Jesus falando, vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam? Fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançareis? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, que graça alcançai? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, serei medidos também. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. No início desse texto, é uma palavra forte, é uma palavra, digamos assim, que Jesus ele é bem... Ele traz palavras fortes, ele é bem rigoroso nessa ordem, nessa missão que ele dá
aos apóstolos, aos discípulos, àqueles que estão ao redor, àqueles que estão ouvindo a sua palavra. Ele vai falar com bastante autoridade. Eu, porém, vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos. Muitas vezes, para a gente é fácil, é satisfatório, é simples e é muito bom a gente simplesmente amar aqueles que nos amam, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são agradáveis a nós, aqueles que nos dizem palavras boas, aqueles que falam somente o que a gente quer ouvir. Isso é bom, isso é simples, isso agrada o nosso ego, isso conforta o nosso coração. Mas Jesus ele vai derrubar. Ele vai derrubar com tudo isso que nós montamos para a nossa vida. Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. Meus irmãos, não sou eu que estou falando, é Jesus que está ordenando e que está mandando. Amemos os nossos inimigos. Aquela pessoa que muitas vezes fez o mal para você. Aquela pessoa que muitas vezes te prejudicou na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu estudo. É essa pessoa que nós temos que amar. É por essas pessoas que nós temos que orar. São essas pessoas que nós temos que bendizer e fazer o bem. Para que eles possam também alcançar a graça de Deus. O mal que amaldiçoar a vida da pessoa causa, o primeiro mal que eu rogar maldição para a vida dos outros, o primeiro mal quem sente sou eu. A primeira maldição recai sobre mim. Então eu tenho que primeiro buscar na vida do outro fazer o bem. Mesmo que ele tenha feito mal para mim, mesmo que ele não tenha me amaldiçoado, mesmo que ele tenha me prejudicado, seja no meu trabalho, no meu negócio, seja no estudo, nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós temos que buscar dar o exemplo. É como muitas vezes a gente diz no nosso cotidiano. Nós temos que nivelar por cima e fazer o bem àqueles que nos fazem mal, segundo a ordem de Jesus. Para que eles possam, muitas vezes olhando o nosso exemplo, também fazer o bem a terceiros e talvez até se arrependerem do mal que fizeram pra gente. Porque muitas vezes a gente se coloca somente no lugar do prejudicado, daquele que sentiu o mal, daquele que foi prejudicado, daquele que foi mal falado, daquele que foi amaldiçoado. Mas muitas vezes nós não olhamos a forma que o outro está sentindo. Nós não nos colocamos muitas vezes no lugar do outro. É fácil? Não é fácil também, é difícil. Mas é necessário. É ordem de Jesus. Ele prossegue dizendo, a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. É aquele ditadozinho que muitas vezes a gente sempre fala. Eu só quero para os outros, só desejo para os outros o que eu quero para mim. Será que a gente está transformando essas palavras em atos concretos? Ou será que a gente está... O mal que o outro me fez, o quanto ele me prejudicou, será que eu também tenho desejado para a vida dele o mal? Que ele também se dê mal nos negócios, no estudo dele, nos relacionamentos dele? Será que em vez de pedir a Deus que ele se converta, que ele seja uma pessoa melhor, será que eu estou pedindo que ele também se dê mal, que a vida dele vá por água abaixo? Não é isso que Jesus nos pede. Não é isso que Jesus quer para nós hoje. Jesus vai pedir exatamente o contrário. Como quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Ou seja, se eu quero ser bem tratado, se eu quero bênção na minha vida, eu tenho que abençoar a vida do meu irmão. Se eu quero que a graça seja derramada na minha vida, eu tenho que clamar que Jesus derrame também na vida do outro essa mesma graça.
Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Como eu dizia no início, é muito fácil. Eu amar a minha esposa, eu amar a minha filha, eu amar a minha mãe. Eu sei que elas também me amam. Eu preciso amar aquela pessoa difícil lá do meu trabalho, que muitas vezes eu percebo que só quer me prejudicar, que muitas vezes age com orgulho, age com inveja, tem atitudes ruins e prejudiciais, não só para mim, mas para todo o ambiente de trabalho ou de estudo, não sei. Ou aquela vizinha fofoqueira, aquele vizinho fofoqueiro que quer o mal para o meu casamento, para a minha casa. Se eu só amar as pessoas que me amam, que graça eu vou alcançar? Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que eu já consegui. Isso é uma busca diária, permanente, difícil, complicada, mas necessária. Mas necessária. Mais do que necessária, é uma luta obrigatória. Como Santa Teresa de Ávila vai dizer, para que nós alcancemos isso é necessário uma determinada determinação, uma decidida decisão. Não pode ser, eu vou tentar hoje e amanhã, se não der certo, poxa, eu tentei, aí eu desisto. Não, vai ser difícil, vai ser complicado. Vai ser difícil você tentar trazer bênçãos, trazer boas ações para aquela pessoa que tanto lhe faz mal. Muitas vezes ela não vai enxergar e vai lhe amaldiçoar mais ainda e vai querer mais ainda o seu mal, mas nós temos que continuar tentando. Se preciso for, como Jesus disse, se te ferir numa face, oferece a outra. Não é fácil, repito, é difícil, mas é necessário. E não necessariamente quando Jesus fala de oferecer a outra face, Jesus está falando fisicamente. Muitas vezes é através de ações, de palavras. Muitas vezes uma palavra magoa, dói bem mais do que um tapa, por assim dizer. As palavras machucam, as palavras têm poder. E muitas vezes a gente fala sem pensar na hora do impulso, na hora da raiva, e acaba machucando a pessoa e trazendo sobre a vida dela maldição. Quando o que Jesus pede, na verdade, é que nós clamemos por bênçãos na vida dos irmãos. Que nós oremos por eles. Jesus segue falando, pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. Meus irmãos, Jesus está dizendo que é muito comum no mundo. No mundo é muito comum a gente só querer bem para aqueles que nos querem bem. Jesus diz, todo mundo faz isso. Os pecadores, os idólatras, todos os fariseus fazem assim. É muito fácil eu querer bem para minha esposa, para minha mãe, para as minhas irmãs, para os meus familiares, para aqueles que eu sei que também querem o meu bem. Nós temos que buscar o bem para aqueles que muitas vezes querem nos prejudicar, querem o nosso mal, e que fizeram o nosso mal e que doeu e que machucou, e que a gente lembra e que ainda está doendo muitas vezes e que está remoendo. Mas a gente precisa buscar o bem para essas pessoas, porque o bem para aqueles que nos amam, os pecadores também fazem. São palavras de Jesus. O bem para aqueles que querem o nosso bem é comum. É muito comum. Nós temos que agir diferente. Nós temos que ser a diferença nesse mundo de pecado. Nesse mundo cheio do normal. Nós temos que ser a diferença, o anormal. O ponto fora da curva. O cristão tem que ser. O verdadeiro cristão. Jesus segue dizendo, e se emprestai àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. E aqui a gente faz um paralelo. Quando Jesus vai dizer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. É nessa hora que muitas vezes nós precisamos, como Jesus diz, muitas vezes a gente empresta para aquela pessoa que a gente sabe que vai receber. Claro que Jesus não está mandando você pegar suas economias, o dinheiro que você tem, que eu tenho, e sair emprestando a fundo perdido, digamos assim, sem esperança de receber. Mas Jesus está dizendo
que é necessário que a gente ajude, que a gente faça obra de caridade, se preciso for, com o nosso dinheiro, por aqueles que não têm, por aqueles que precisam. Muitas vezes o outro precisa só de uma palavra, de um conselho, de um ombro amigo, de um abraço. Só que muitas vezes o outro também precisa do pão de cada dia. Graças a Deus nós temos trabalho, temos pão na nossa mesa. Mas tem muitas pessoas que não têm. E são para essas pessoas que nós precisamos muitas vezes não emprestar, mas dar. Sem esperar nada em troca. Sem esperar receber. Daquela pessoa, claro. E deixar que Deus nos recompense. Quando assim for necessário. E assim que Ele julgar, também necessário. Segue a palavra falando. Muito pelo contrário. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Frisemos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma. Não é fácil. É difícil. É complicado. O nosso ego, muitas vezes, ele quer ser também confortado. Ele quer ser acalentado. E muitas vezes a gente dá com uma mão e espera receber com outra. E quando eu falo isso, não são valores financeiros, não é dinheiro. Muitas vezes a gente dá carinho e espera carinho. A gente dá atenção e espera atenção. E muitas vezes nós não vamos ter. E muitas vezes quem nos conforta é o próprio Deus. Porque o outro muitas vezes quer o nosso mal. Nós temos que amá-lo e não esperar que dele venha, mas esperar que de Deus venha. Que Deus nos conforte, que Deus faça em nós. Se o outro reconhecer, também está ótimo. Mas Jesus disse, o que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não veja. É o próprio Deus que vai nos dar recompensa. A palavra diz, sereis chamados filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e para com os maus. Imagine para aqueles que forem bons, se nós fizermos por merecer. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Essa palavra é forte. Como eu dizia no início, nós não sabemos pelo que o outro está passando. A minha dor é a maior dor do mundo. É a maior dor do mundo, porque sou eu que sinto. A dor do outro, para ele, é infinitamente maior que a minha. E é isso que nós temos que enxergar. E muitas vezes nos colocar naquela situação que o outro vive. Cada um tem os seus problemas, claro. É difícil, é complicado. Não é desejável querer estar no lugar do outro muitas vezes. Mas nós precisamos compreender que o outro também tem dificuldades, tem problemas. Que é muito complicado muitas vezes a situação que ele passa e que nós temos que respeitar o momento do outro. Não julguemos para não sermos julgados. A dor do irmão é ele que sente. Para mim, às vezes, é uma coisa boba, é uma coisa simples. Fulano fez esse show, esse escândalo todo por nada. Mas é a forma que ele sente. E eu tenho que respeitar. E eu tenho que compreender, no mínimo eu tenho que compreender. E respeitar, e deixar que ele sinta a sua dor. Para que a partir do momento que aquela dor passe, ele possa novamente voltar para Deus. E entender que Deus é o consolo. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Perdoai e vos será perdoado. Como eu dizia, muitas vezes a partir do momento que o outro enxerga em nós uma flor, quando muitas vezes ele fez o nosso mal e esperava receber também mal. Ele nos deu uma pedrada e esperava receber também uma pedrada. E nós o entregamos uma flor. E o outro, muitas vezes, a partir desse gesto nosso,
entende que errou, que precisa ser diferente e se arrepende. Mas, como eu dizia, é necessário que alguém dê o primeiro passo. E muitas vezes sou eu que enxergo que estou certo. Mas uma história sempre tem os dois lados. E muitas vezes tem que ouvir o lado do outro. E muitas vezes não tem nem ninguém errado na história. Só foi um problema de comunicação, uma interpretação errada. E que a partir do momento que nós sentamos, conversamos, dialogamos, nós vamos caminhando juntos a partir de agora. E acontece isso que Jesus vai dizer. Perdoai e também sereis perdoado. Perdoemos, amemos. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, serei medidos também. Isso é importante. Com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Muitas vezes o julgamento que nós fazemos do outro também vale para a gente. Quando a gente aponta o dedo para o outro, tem um para o outro e tem mais 3 apontados para a gente. Entendamos isso, que com a medida que nós tomarmos para o irmão, ela também tem e deve servir para a gente. Entendamos que, coloquemos a mão no nosso coração, entendamos que o próprio Deus não nos julga e Ele tem o direito de fazê-lo. Ele respeita a nossa limitação, respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Entendamos isso, meditemos isso. Façamos esse momento de meditação, de compreensão da palavra de Deus. Onde eu estou julgando, onde eu estou medindo o irmão, onde eu não estou fazendo bem, mesmo que ele tenha feito mal para mim. Permite que essa palavra, nesse momento, seja na sua vida um norte. Um norte. Não medir para não ser medido. Não julgar para não ser julgado. Sejamos corajosos. Essa palavra de hoje é para corajosos. Para aqueles que têm fé. Uma fé verdadeira. Tomemos uma verdadeira decisão. Tomemos uma decidida decisão. Sejamos corajosos. O Evangelho não é para medrosos. Essa palavra é difícil. Essa palavra é dura. Mas a partir do momento que nós pararmos e compreendermos que ela é para mim, ela é para você, que eu preciso viver, ela vai se tornar fácil na nossa vida, ela vai se tornar doce, saborosa na nossa vida. Lembremos do que Santa Teresa diz. A força da obediência costuma facilitar o que parece impossível. Essa palavra, humanamente, parece impossível viver. Se eu for agredido numa face, dá outra face. Abençoar aqueles que me amaldiçoam. Querer o bem para aqueles que me fazem mal. É difícil. É praticamente impossível. Mas diante de Deus, nada é impossível. À medida que nós obedecemos a Deus, Ele facilita as coisas para a nossa vida. Cuidemos das coisas de Deus. Deixemos que Ele cuide das nossas. Que Deus, o próprio Deus, possa olhar nas nossas vidas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas tribulações, por aqueles que nos fizeram e nos fazem mal, que nós possamos fazer o bem, para que o próprio Deus também, por nós, o faça. Que nós não esperemos do outro, mas que seja o próprio Deus a nos confortar, a nos acalentar. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. A paz. Até mais, meus irmãos.